Oi, turminha. Nessa aula de DG hoje, tá? Nós vamos fazer uma retomada das unidades de medida de comprimento que a gente usou. Naquela tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Onde nós vamos agora fazer algumas operações, tá? Operações, adição, subtração, apesar de que nós vamos fazer adição, multiplicação e divisão dessas unidades de medida. Nós vamos reparar que elas têm que estar na mesma unidade. Se uma tiver em quilômetro e a outra tiver em metros, eu preciso transformá-las para a mesma unidade. E nós vamos conhecer uma nova unidade de medida, que vocês já ouviram falar, tá? Que é a polegadas. Então, a gente vai comprar uma televisão de 24 polegadas, uma televisão de 50 polegadas, uma televisão... assim por diante, ok? Eu vou começar o vídeo e volto no final com vocês, orientando a tarefa de casa. Ok, pessoal? Então, prestem bastante atenção na aula, que vai poder fazer as tarefas sossegado. Até o momento, nós aprendemos simplesmente transformações métricas. Nós temos as medidas de comprimento, lembra que eu sempre falei para vocês, vamos construir uma tabela em que as medidas de comprimento eu coloquei aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É claro que as que mais a gente ocupa, a gente mais usa, são quilômetros, metros, centímetros e milímetros. Nós temos que saber mexer com essa tabela, transformando de uma unidade para outra, tá? Então, eu dei alguns exemplos aqui, que está aqui embaixo. Vou citar 4 exemplos que eu vou dar, tá? Como é que a gente transforma de uma unidade, exemplo no primeiro item A, como é que a gente transforma 9,574 quilômetros em metros, tá? Vocês vão ver, e eu já falei isso para vocês, que bastava assim, a gente estar multiplicando, para a direita a gente multiplica por 10, e para a esquerda a gente divide por 10. Mas eu ensinei um método prático, simplesmente mexendo com essa tabelinha, onde a gente só vai mexer com a vírgula, tá? Então, a primeira coisa que eu ensinei vocês, tá? Vamos lá, a gente pega quem é o número que está com a vírgula? É o 9, certo? O 9 está com a vírgula. Então, esse 9 com essa vírgula vai ficar em quilômetro. Então, eu vou colocar aqui na minha tabelinha, tá? 9, vírgula. E vou colocar os outros números. 5, 7, 4. Cada um em uma casa. 5, 7, 4. Então, eu coloquei esse número aqui em quilômetro. Agora, eu quero transformar para metro. Basta tirar a vírgula da onde está e essa vírgula vai para metros, no final dela. Pronto, já transformei. Então, 9,574 quilômetros é igual a 9.574 metros. Agora, sem a vírgula. Professor, mas a vírgula está aqui no final, porque o senhor não colocou? Quando a vírgula está no final, eu não preciso colocar ela, ok? Vamos ao nosso exemplo B. Deixa eu só subir aqui para vocês poderem ver. Nosso exemplo B, tá? Deixa eu virar aqui, que a folhinha virou. A gente dá um jeito, tudo a gente dá jeito. Então, agora, 40 centímetros em metro. Mas espera aí, 40 centímetros não tem a vírgula. Mas o que eu acabei de falar agora, se a vírgula está no final, eu não preciso colocar. Então, nesse 40 centímetros, a vírgula está aqui no final, certo? Então, eu vou colocar, quem está com a vírgula? O zero, certo? Esse zero vai ficar onde? Em centímetro, nessa unidade que ele me deu. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, vírgula, tá? Vou colocar o 4 aqui, se está uma casa antes, vai ficar antes, certo? E eu vou transformar agora 40 centímetros em metro. Então, essa vírgula que estava aqui vai vir para metro. Pronto. Lembrando que a vírgula sempre fica no final da unidade. Só que a vírgula não pode ficar sozinha. O que eu tenho que fazer? Acrescentar um zero. Então, 40 centímetros é a mesma coisa que 0,40 metros. Nesse caso, agora eu preciso deixar essa vírgula. Ok? Nosso terceiro exemplo, tá? Item C, 0,05 metros, eu vou transformar para milímetro, tá? Então, quem está com a vírgula? Este zero. Lembra que eu falei, circula para você não se perder? Este zero vai ficar onde? Em metros. Eu vou colocar aqui, ó, 0, vírgula. E vou colocar os outros dois números, cada um em uma casa. Ok? Então, agora, já coloquei esse número aqui em metros, 0,05 metros. Estava com a vírgula.
Vou transformar para milímetro. Então, essa vírgula sai daqui e vai aqui para o final do milímetro. Opa, mas a vírgula não pode ficar sozinha. Então, eu vou colocar o zero, tá? Então, 0,05 metros é a mesma coisa que 50 milímetros. Eu não preciso colocar esse 00 na frente, porque a vírgula sumiu, tá? Então, eu não preciso colocar 0050. Eu ponho simplesmente 50, ok? E nosso último exemplo aqui, deixa eu subir a folha, tá? 1.200 metros, vou transformar em quilômetros. Onde está a vírgula do 1.200 metros? Lembrando, quando não tem a vírgula, ela está no final. Então, vou colocar a vírgula aqui no final, certo? Então, essa vírgula, esse zero, vão ficar onde? Em metros. Então, venho aqui na tabelinha, coloco 0, e coloco os outros números que estão aqui. Se estão na frente vai ficar, ok? E agora, vou pegar o quê? Eu quero transformar esse metros para quilômetro. A vírgula que está aqui some e vai para quilômetro, sempre no finalzinho. Então, é igual ao quê? 1,200 quilômetros. Ou, se quiser também tirar esse zero, pode tirar, mas 1,200 quilômetros. Ok, pessoal? Essa foi uma transformação métrica. Eu vou dar uma outra atividade utilizando também essa tabelinha. Dar uma pausa rapidinho. Oi, pessoal. Novamente, agora mexendo aí com essa tabelinha de transformações métricas. Eu dei dois exemplos aqui. 7 metros mais 7 centímetros e 8,1 metro mais 146 centímetros. Como é que a gente vai efetuar essa operação? Para a gente efetuar essa operação, as duas contas, as duas unidades têm que estar na mesma unidade, ou metro ou centímetro, tá? Suponhamos que o exercício tenha pedido que quer que eu efetue essa conta em metros. Se ela quer em metros, as duas unidades vão ter que estar em metro. Bem, olhando para o item A, o 7 já está em metro. Ok. Os 7 centímetros não está em metro. Então, eu vou ter que transformar esse para metro, tá? Lembrando, a vírgula está aqui, a tabelinha está aqui em cima novamente. Ó, a vírgula está aqui, porque quando não tem nada, a vírgula está no final. Então, eu vou colocar o 7, ó. Vou colocar o 7 aqui, certo? 7 centímetros. Eu tenho que transformar para metro. Então, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Passou duas casas. O que eu faço? Acrescento zeros. Então, 7 metros, 7 metros. Mais 7 centímetros é igual a quanto? 0,07 metros. Agora, dá para mim fazer essa conta, tá? Somar. Vamos somar 7 mais 0,07. Lembrando que a vírgula não tem, ela está no final. Por isso que eu coloquei vírgula debaixo de vírgula. Operações com números decimais. Adição, vírgula debaixo de vírgula. Posso acrescentar zeros aqui em cima. E vou somar. 7,07, vírgula. Então, 7 metros mais 0,7 metros é igual a 7,07 metros. Tá? Estou transformando em metros, porque é o que eu falei para vocês. Suponhamos que o exercício tenha pedido em metros. Se tivesse pedido em uma outra unidade, eu transformaria o número em outra unidade. Se pedisse em centímetro, eu transformaria esse em centímetro. Se pedisse os dois, a resposta em quilômetro, eu transformaria os dois em quilômetro, ok? Então, esse exercício A ficou assim. Vamos para o B. Suponhamos também que o B ele tenha pedido em metros. Bem, esse já está em metros. Então, já vou deixar aqui. Eu simplesmente vou repetir. Ok? Só que o 146 está em centímetro. Vamos transformar para metros. Aonde está a vírgula desses 146 centímetros? Lembrando, quando a vírgula não está na última casa. Então, esse número 6 vai ficar onde? Em centímetro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6, vírgula. E vou colocar os outros dois números, o 4 e o 1, certo? Vou transformar centímetros para metro. A vírgula sai daqui
e vem para cá. Então, é 1,46 metros. E vou somar. Vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar aqui embaixo, pessoal. Deixa eu só subir um pouquinho, pessoal, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Pronto, vou colocar aqui. Vou colocar aqui do lado, ok? Então, olha, 8,1 mais 1,46, vírgula debaixo de vírgula. Acrescenta um zero aqui, não tem problema, tá? E vamos lá, 0 mais 6, 6, 1 mais 4, 5, vírgula, 8 mais 1, 9. Então, 8,1 metros mais 1,46 metros é igual a 9,56 metros. Ok, pessoal? Então, não esqueça, eu não posso somar os números se eles estiverem em unidades diferentes. E sempre o exercício vai pedir para vocês, ou vai falar para vocês qual seria a medida mais correta. Exemplo, se eu fosse medir a distância de duas cidades. Não adianta colocar em metros. Sabemos que a distância melhor unidade é quilômetro. Ok, pessoal? Então, vou dar uma pausa e nós vamos para um outro assunto de desenho geométrico. Oi, pessoal, continuando com a nossa aula, agora nós vamos falar sobre polegada. A polegada é uma unidade de medida de comprimento inglesa, tá? Ela foi até inventada antes mesmo do nosso sistema decimal. E ela é muito utilizada no nosso país. Vocês podem ver quando a gente vai comprar uma televisão, a gente compra uma televisão de 50 polegadas, tá? E esse valor de 2,54, uma polegada, certo? É a largura de um polegar. Sim, de um polegar mesmo. Olha, um polegar, estou colocando o meu, é claro que o meu não mede 2,50, tá? Mas de quem inventou essa unidade de medida, tá? Como eu disse inicialmente, agora, né? Que ela foi um sistema de medida inventada até mesmo antes do nosso sistema decimal. Então, agora temos dois exemplos assim. Como é que a gente vai calcular uma televisão de 20 polegadas? Qual é a medida de uma televisão de 20 polegadas? Qual é a medida de um tubo de 4 polegadas? Primeira coisa da TV, gente. A polegadas de uma TV, quando você mede, você não mede ela na vertical ou na horizontal. Essa medida é dada na diagonal, certo? Então, quando você fala assim, uma televisão de 20 polegadas, você está medindo ela na diagonal, tá? Então, qual seria a medida, tá, de uma televisão de 20 polegadas? Bem, se ele disse que uma polegada é 2,54 centímetros, eu vou multiplicar esse número por 20, porque é uma televisão de 20 polegadas. Gente, eu já falei para vocês, mas volto a repetir. Quando a gente faz continhas de multiplicação com vírgula, a gente faz a conta normal, como se a vírgula não existisse, tá? E no final a gente coloca a vírgula, ok? Olha, repare um pouquinho, também quando você faz uma multiplicação de um número para um outro que tem zeros, eu deixo esse zero no final, porque eu não preciso fazer a multiplicação dele, eu só vou descer ele. Então, eu vou fazer só isso, olha, 2, é uma multiplicação, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5, certo? E abaixo esse zero. Porque eu não preciso multiplicar esse zero, porque se eu multiplicar 0 vezes 4 vai dar 0, 0 vezes 5 vai dar 0, 0 vezes 2 vai dar 0. Então, eu vou fazer isso. E agora eu vou colocar a vírgula de volta. Eu olho para o número de cima. Tinha 2 casas depois da vírgula. Então, esse número aqui que eu achei, ele vai ter que ter 2 casas depois da vírgula. E para que fique 2 casas, eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó. 1, 2. Então, uma televisão de 20 polegadas, ela tem 50,80 centímetros. Lembrando, tá, gente, que essa medida, olha, suponhamos que isso seja a tela da televisão, essa medida é a da diagonal. É a da diagonal, tá? Um tubo de 4 polegadas. Um tubo de 4 polegadas? Um tubo, gente, é um cano de água, um cano de chuveiro, tá? Não de chuveiro, porque de chuveiro é pequenininho, tá? Mas ele é um tubo de cano, tá? E essa medida, ela é dada pelo diâmetro.
Para quem não lembra, o diâmetro, tá? Vou fazer uma circunferência aqui. O diâmetro é um segmento de reta que vai de um lado a outro da circunferência e que passa pelo meio. Então, isso é o diâmetro, tá? Vocês vão ver mais depois, em umas aulas mais para frente, a gente vai mexer com diâmetro, com raio, tá? Mas só para você saber que essa medida de 4 polegadas, ela é dada por isso, pelo diâmetro. E quanto mede nesse nosso sistema de numeração essas 4 polegadas? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 2,54 centímetros vezes 4, certo? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 5, 20. Com 1, 21. Põe 1, sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Certo? Agora eu vou colocar a vírgula de volta. Nós temos uma, duas casas depois da vírgula. Então, uma, duas. Então, o tubo de 4 polegadas tem 10,16 centímetros. Ok, pessoal? Vou dar uma pause para a gente ir para outro exemplo para poder depois orientar vocês na tarefa de casa. Pessoal, um novo exemplo. Voltando, tá? Voltando ao que eu passei num vídeo anterior, nessa mesma aula, tá? É aquela adição de unidades de medidas, só que quando elas estão em unidades de medida diferentes, que eu transformo ela para a mesma medida de acordo com o exercício, do que ele me pede, tá? Por exemplo, agora vocês estão vendo um esqueminha. O exercício diz o seguinte: o desenho representa a estrada que liga as cidades A e B. Então, nós temos esse esqueminha, a cidade A que liga até a cidade B, certo? Aí eu vou dar duas alternativas. Ele perguntou assim no item A: escreva a distância em metros entre essas duas cidades. Qual a distância que eu tenho daqui para percorrer até chegar aqui em metros? Só que se vocês repararem, todas elas não estão em metros. Nós temos aqui que está em metros, tá? Esse segmento aqui. Nós temos aqui que está em quilômetro. E nós temos esse outro segmento que está em metro. Então, o que a gente tem que fazer? Como o exercício está pedindo em metros, eu tenho que transformar esses 6 quilômetros para metros, porque depois eu vou somar. Eu não posso somar unidades de medida que estão diferentes, tá? Então, 6 quilômetros, está aqui, ó. 6 está aqui. Lembrando que eu falei para você, a vírgula está aqui no final. Quando não tem vírgula, então 6 está aqui. Eu vou ter que transformar para metros, porque essas duas estão em metros. Então, a vírgula vai vir até aqui. Só que pulei essas casas. Então, essas casas eu vou acrescentar zeros. Então, 6 quilômetros é a mesma coisa que 6.000 metros. Como o exercício, no caso, esse é o primeiro A, pediu em metro, agora eu vou somar essas três unidades. Vou somar aqui, ó, 3.500 mais 6.000 mais 2.370. Somando, tá? 0,0077, 3 com 5, 8, certo? 3, 6, 9 com 2, 11. Então, isso é 11.870 metros. Esse era o exemplo do exercício A, tá? Porque tem duas perguntas. O A perguntou em metros. É isso. 11.870 metros. E o item B, tá? Que eu também vou deixar na descrição essas perguntas. Ele diz: escreva em quilômetros essa distância. Bem, gente, eu não preciso transformar esses dois para quilômetros, tá? Porque eu teria que fazer a conta novamente, só que agora em quilômetros. Por que eu posso fazer? Eu posso pegar esse daqui, que está em metros, e transformar para quilômetros, tá? Usando novamente a tabelinha. Onde está a vírgula aqui? A vírgula está aqui, porque aqui é ponto. Lembrando que quando não tem vírgula, está no final. Então, a vírgula está aqui. E essa vírgula vai ficar aqui, nessa unidade, metros. Então, vou colocar aqui, ó, 0, vírgula. Vou colocar o 7 aqui, o 8 aqui, o 1 aqui e tem mais um 1. Mas nós vamos colocar aqui fora, porque mais para frente nós vamos conhecer unidades medidas maiores ainda. Como eu falo, aquela distância daqui até um planeta. Não é dado em quilômetros, é dado em ano-luz, dependendo do planeta. Ok? E agora, como ele pediu no item B em quilômetro, basta eu tirar a vírgula daqui e jogar para cá. Ó, em quilômetro. Então, nesse item B, tá? O item A seria esse, que ele pediu em metros.
O item B é queria em quilômetro. Então, será o quê? 11, agora coloca a vírgula, 870 quilômetros. Ok, pessoal? Vou dar uma pausa para dar um outro exemplo agora, que envolve uma outra operação que nós vamos mexer com unidade de medidas. Um minutinho só. Vamos lá, pessoal? Vamos a um próximo exemplo. Talvez seja o último, tá? Eu vou orientar vocês depois da tarefa de casa. Esse eu vou fazer uma outra operação. Vou ler o problema, mas vou deixar aqui na descrição, tá? Vou deixar aqui no vídeo a pergunta para vocês prestarem atenção. Quantas pessoas formam uma fila de 222 metros de comprimento se cada pessoa ocupa em média 60 centímetros? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, eu tenho uma fila aqui, ó, uma fila, tá? Uma fila. Essa fila ao total tem 222 metros. Essa fila total. Ele quer saber quantas pessoas ficariam nessa fila se cada pessoa ocupa 60 centímetros. Então, aqui nós temos uma pessoa que ocupa 60 centímetros, mais outra pessoa que ocupa 60 centímetros, mais outra pessoa que ocupa 60 centímetros. Quantas pessoas eu colocaria aqui se eu sei que cada pessoa ocupa 60 centímetros? Ok? Bem, primeira coisa, elas estão numa unidade de medida diferente. Eu vou ter que transformar elas para a mesma unidade de medida. Tá? Tanto faz você transformar essa para centímetro ou esta para metro. E eu vou fazer o quê? Gente, eu vou fazer uma divisão. Se eu pegar isso e dividir pelo espaço que cada um ocupa, eu determino quantas pessoas vão ocupar essa fila. Mas eu reparei o seguinte, se eu vou dividir isso por isso, se eu transformar isso para metro, eu vou mexer com vírgula. E eu não gosto de sofrer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou transformar esse 222 metros em centímetro. Eu vou puxar a folhinha de novo, só para vocês verem que eu vou ocupar aquela tabela que eu fiz aqui em cima, tá? Eu só vou fazer aqui em cima, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, se eu olhar para o 222, tá? A vírgula está aqui, certo? Então, eu vou colocar o 2 aqui, certo? 2 do metro, vou colocar os outros 2 aqui. Estou usando aqui em cima, tá, gente? Porque não tem espaço aqui embaixo, porque senão vai ficar apertado. Então, aqui, ó, 222. E eu vou transformar ela para centímetro. Essa vírgula sai daqui e vem aqui para baixo. Só que eu pulei 2 casas. Então, vou acrescentar 2 zeros. Então, vai ficar agora o quê? Vai ficar este número. Então, ó, 222 metros é a mesma coisa que 22.200 centímetros, tá? Vou subir novamente a folha para poder fazer essa continha. Agora eu vou fazer a divisão disso para isso, tá? Vou montar a minha continha, tá? 222,00, ou seja, 22.200 dividido por 60, tá? Vou ter que pegar esses 3 primeiro, tá? E vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 60, 180. 180, tá? Vamos subtrair isso. 2, tá? Esse 2 não tira, então vai pedir emprestado. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 12. 12 menos 8, 4. 1 menos 1, 0. 42, certo? Vou abaixar esse 0, 420. Vai dar o quê? 7. 7 vezes 60, 420. Vamos subtrair. 420 menos 420, 0. Vou abaixar esse 0. Só que como não tem mais nada para fazer, este 0 também sobe, certo? Então, é o seguinte, olha, a pergunta é, quantas pessoas formam uma fila de 222 metros de comprimento se cada pessoa ocupa, em média, 60 centímetros? Quer dizer, nessa fila terá 370 pessoas. Quer dizer, serão 370 pessoas aqui para chegar aos 222 metros. Ok, pessoal? Então, é uma divisão, nada impede, se eu quisesse transformar isso para metros, não tem problema, só que você vai mexer com vírgula, aí você vai ter que fazer um número inteiro dividido por um número com vírgula. Então, você sempre tem que ver, tá? O que é mais prático para você. E nesse caso, eu acredito, mais prático é não mexer com vírgula, tá?
Tudo bem, pessoal? Então, uma pausinha já, eu já volto com um novo vídeo com vocês. Pronto, turminha. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção no vídeo. E aquela coisa que eu sempre digo para vocês, se necessário, volte o vídeo novamente na hora que estiver fazendo os exercícios. Vamos às orientações da tarefa de casa. Nós iremos fazer na página 284, lembra que eu sempre deixo aqui no vídeo, os exercícios 8, 9 e 10. O 8, gente, e o 9, ele só pede que você transforme os itens para a unidade que ele está pedindo. E no item 8, ele pede que transforme tudo para metros. Ele quer saber quantos metros. Só que ele te dá em outras unidades. Tem que transformar. Tabelinha. O item 9, a mesma coisa. Só que ele quer que você dê todos esses itens em centímetros. Ok? O exercício 10, tá? Ele tá um texto, vocês leem, tá? Que eles vão fazer dar um presente para a professora, tá? Os alunos de uma série, tá? Vão dar um presente. E o presente que eles vão dar, você tem que fazer essa sominha desses números. Mas reparem que alguns deles estão em unidades diferentes. E você tem que transformar todos eles para a mesma unidade. E qual unidade vocês têm que transformar? Já no enunciado diz, em metros. Então, você vai ter que somar todos esses números, primeiro verificar se todos estão em metros, somar, certo? E quando você somar, tem do seu ladinho uma tabelinha com 5 números, certo? Vocês vão saber, por exemplo, o sexto A, quando você somar todos os valores do sexto A, vai dar um desses números que estão nessa tabelinha. E vocês vão ver o que está escrito na frente desse número. Para saber o que o sexto A deu de presente. Será que deu de presente flores, perfumes, bombons, sapatos ou colar? Tá? Olhem para a tabelinha, gente. Se vocês estiverem ouvindo o que eu estou falando, só ouvindo, e não tiver com o livro em mãos, vocês vão se perder. Por isso que eu sempre falo para vocês, estejam com todo o material de vocês próximos. Tá? Uma das aulas eu pedi para pegar o livro, abri o livro, tinha gente procurando o livro ainda. Tá? O exercício 11 é a mesma coisa, só que eles fizeram uma faixa. Tá? A faixa, tem uma faixa lá, e quer saber o que está escrito nessa faixa. O que está escrito nessa faixa? Só que ele te dá as operações que você tem que somar, e você vai ver do lado também, tem uma tabelinha. O primeira soma é a primeira frase da frase, tá? O segundo nome, a segunda sominha, é a segunda frase da faixa que eles escreveram para a professora, ok? Tem que somar direitinho isso, ok? Isso, desculpa, tá, gente? Isso é na página 285. Voltando, tá? Página 284, exercício 8, 9 e 10. Na página 285 é o 11, esse que eu acabei de falar da faixa. O exercício 12, 13, 14 e 16, tá? O 12, ele quer que você dê a resposta de acordo com o que está aqui. Se ele quer em metros, metros, quer em centímetros, centímetros. Mas tem um probleminha, tá? Então, vocês têm que ler esse probleminha, tá? Leiam o problema. O 13 e 14 é em polegadas. Leiam os problemas com calma. E o último, 16, vai ser uma continha de dividir. Ou seja, vai ser duas continhas, tá? Uma ele só quer que você transforma, ele te dá um desenho, tá? Vou falar para vocês. Na tarefa, como eu sempre peço a tarefa de casa, copiando todo o enunciado, tudo bonitinho, não precisa copiar as crianças, tá? Mas você tem que copiar a faixa que está com as contas, no exercício 11, tem que copiar a tabelinha que está do lado, e nesse último 16, tem dois meninos, um monte de livro, uma estante. Não precisa, esse é o único que eu vou liberar vocês, não copiar esse desenho, tá? Mas olhar para poder fazer as contas. Tá? Porque se chegar assim, a pessoa não conseguir fazer esse, aí eu vou mandar copiar o desenho, porque aí você vai ver. Porque se você só copiar o enunciado e não verificar, porque algumas informações estão no desenho. Ok, pessoal? Então, pessoal, façam com calma isso, tá? E lembrando, sempre a mesma coisa, copiar todo o enunciado, deixar todas as contas, não é só a resposta. Toda a continha, porque aí eu consigo identificar onde está o erro. Ok, pessoal?
Então, crianças, até a próxima aula.